Oi pessoal, essa é a aula 8, Recursos Tecnológicos Avançados. Então na aula de hoje nós consideramos aqui que a pessoa tem conhecimentos intermediários de informática e que após a aula ele será capaz de entender os principais recursos tecnológicos existentes. E para isso nós vamos falar de equipamentos touch de projeção, equipamentos especiais, sofisticados, diferentes do que já vimos de touch de projeção. Equipamentos holográficos, depois equipamentos de realidade aumentada e virtual. Começando então pelos equipamentos touch, nós estamos bem acostumados a ver touches, telas retangulares touch. Né? Agora, quando a gente fala em telas esféricas, globo touch, já é um pouquinho mais difícil. Então aqui nós temos um globo touchscreen, onde um projetor, aqui uma foto do equipamento ligado, um projetor e uma lente esférica abre no globo inteiro, cobre ele inteiro com projeção, e esse globo aqui, existem alguns sensores touch espalhados por toda a área que recebe projeção, de forma que a pessoa consegue interagir com ele. Então, por exemplo, esse exemplo aqui é um exemplo clássico de um aplicativo que usa o globo terrestre por uma empresa que monta aviões, que fabrica aviões. Então mostra as rotas, quanto tempo demora. E qualquer interface que tem qualquer aplicação que tenha uma interface esférica pode usar esse produto. Então esse é o globo touchscreen, que tem ele pequeno, de uso individual, ou tamanhos médios ou grandes, que até 2 ou 4 pessoas podem usar por vez. Ele é um globo multitouch também. Bom, falando agora do LCD transparente, nós vimos rapidamente na aula passada, o LCD transparente ele é um vidro inteligente. Então ele pode ficar transparente ou opaco e exibir as informações na tela em qualquer um dos modos, tanto transparente quanto opaco. Então ele, por ter essa característica, ele gera um efeito holográfico, porque parece, vendo de longe ou até de perto, que o conteúdo está no ar, mas na verdade ele não está no ar, né? Ele está preso dentro de uma tela de LCD transparente. E ele pode ser com ou sem touch. Então aqui um exemplo que tem uma maquete atrás, a pessoa mexe aqui com o dedo numa veneziana digital e você consegue esconder ou revelar o que está atrás, que no caso é a maquete. Aqui já é um manequim, uma tela de 84 polegadas, então em relação a tamanho, esse tipo de equipamento veio desde 10 polegadas até 84 polegadas como está aqui. E aqui é um tênis exposto, onde o tênis ali é de verdade e essas características do tênis estão colocadas na tela que está à frente do produto. Nesse caso aqui, o tênis está atrás da tela. E aqui também sem touch, um refrigerador da Coca-Cola, com algumas imagens, como só o logo, e aqui cheio de tampinha. Então ele não chega a ficar 100% opaco. Mesmo nessa imagem você pode identificar algumas garrafinhas aqui. Então esse é o LCD transparente. E às vezes algum cliente ou algum projeto de tecnologia quer usar uma tela touch. E daí quando me perguntam dessa tela touch aqui, eu sempre pergunto, tá, mas o que você vai colocar atrás do vidro? Qual o produto? Porque o legal é você fazer um software, por exemplo, um software de perfil. Você responde algumas perguntinhas, o sistema traça o seu perfil e ele revela, deixa transparente só o pedaço da tela do produto que ele está te indicando. Então imagine um monte de perfumes atrás da tela, tudo escondido, e depois da interação ele revela só o perfume que está ali atrás, como se tivesse um casulo, né, uma grade com 10, 20 perfumes atrás da tela. Então, em geral, quando o cliente ou quando o projeto não precisa colocar nada atrás, não tem esse apelo de trabalhar com essa transparência, uma simples tela touch resolve, né? A não ser que seja só pelo aspecto da inovação. Então, esse é o LCD transparente. Aqui já é um produto de projeção, no caso uma retroprojeção mapeada em uma superfície de acrílico. Então, olhando assim de frente, também parece uma holografia, simula uma holografia, porque parece que a pessoa está ali no ar. Mas tecnicamente tem um projetor atrás, que ele joga a projeção nessa superfície, feita de acrílico, e atrás da superfície tem uma película de retroprojeção. É uma película própria para absorver muita luminosidade do projetor. Por isso, mesmo com um projetor baixo, de 2.000, 3.000 ancilumes, esse produto, por causa da película, consegue gerar bastante nitidez. E aqui você tem que mapear, né, depois do vídeo pronto. Você grava o vídeo num chroma key, num fundo verde, aquele fundo chroma key, para você separar a pessoa do fundo. Você não tem muita liberdade de movimentos, então se eu fosse gravar aqui, pensando que aqui atrás é um chroma key, eu tenho que gravar mais reto, sem mexer muito a cabeça e as mãos.
Só posso mexer as mãos aqui na frente e depois a chapa é gerada com os contornos desse vídeo. Então isso você usa com uma recepcionista virtual, aqui com uma garrafa de vodka, aqui você pode trabalhar um conteúdo 3D também, não precisa ser só filmado, e você pode botar também interação. Então aqui tem alguns botões que você pergunta para a recepcionista aqui alguns itens, ela te responde. E naturalmente esses vídeos de resposta já foram gravados, estão inseridos dentro do sistema. Então é só um chaveamento de perguntas e respostas. Dá para ser uma tela touch, por exemplo, aqui. E daí nós vamos falar de holografia. Então a gente viu que o LCD transparente não é uma holografia, só aparece. E a recepcionista virtual, ou esse produto de recepção virtual, também não é uma holografia, só aparece. Por quê? Porque num você tem a tela exibindo as informações e outro você tem a película absorvendo o conteúdo. Quando a gente fala de holografia, no contexto de tecnologia e olhando pelo resultado visual, é sinônimo de simular conteúdos digitais no ar, como se fosse uma projeção no ar. Porque esse tipo de projeção do filme Star Wars, do robozinho R2-D2, que só com o projetor do robô ele já gera um holograma no ar, esse tipo de holografia ainda não existe. Ainda sem nenhum tipo de equipamento, né? Então nós vamos ver agora o que mais chega perto do ponto de vista tecnológico a esse conceito de holografia. Porque se for olhar fisicamente, o conceito de holograma, holografia, é diferente desse conceito aqui, não tem a ver com simulação de projeção no ar. Porque no fundo tudo é uma ilusão de ótica aqui, né? Nós trabalhamos com ilusão de ótica do conteúdo refletido no ar, que dá essa ideia do conteúdo ser holográfico. Então aqui começamos com projetos personalizados, projetos que podem ter diferentes tamanhos, diferentes instalações que não são efetivamente produtos. Então aqui é o caso mais famoso, que é o rapper Tupac, aqui o rapper Tupac, já falecido, recriado com computação gráfica, ele cantou ao lado aqui do também rapper Snoop Dogg. E aqui foi o resultado visual, que ficou bem famoso, saiu numa série de reportagens, matérias, mas tecnicamente como é feito? Ele é feito com uma tecnologia chamada projeção Pepper Ghost, né? Essa tecnologia consiste em colocar um projetor aqui em cima, orientado para baixo, então, no que eles chamam aqui de piscina de projeção. Esse projetor, ele atravessa uma película a 45 graus, então se essa caneta fosse projetor, a película está aqui, ó. E essa reflexão do conteúdo, quando a projeção atravessa a película, ele reflete o conteúdo no ar. Então essa película, essa tela, não é usada como na recepcionista para absorver a luz, e sim para refletir ela no palco. Só que o palco é cenografado. Então dá a ideia que o virtual, no caso aqui o Tupac, está em cima do palco que é real. Mas se o Snoop Dogg olhar para o lado, como aqui, ó, ele não vê o Tupac do lado dele. Ele vê embaixo na piscina de projeção. Por isso que no fundo também é uma ilusão de ótica, mas essa é uma ilusão de ótica bem convincente. É a tecnologia mais inovadora que nós temos do ponto de vista holográfico. Qual que é o problema dessa tecnologia? Depois que você monta esse setup aqui, você tensiona esse foil, essa película, com muita tensão, você não consegue desmontar e reaproveitar em outra instalação. E o custo dela é muito caro. Você também tem um custo do projetor, que de 20, 30 mil ancilumens, o preço de diária já é um preço extremamente alto. Então, se você quer montar um evento de 10 dias, por exemplo, você já tem muita dificuldade em conseguir comprar esse tipo de projeto. Fora o vídeo holográfico, que normalmente é feito com uma produtora de vídeo também. E daí nós temos algumas opções de displays holográficos. Então nós já não são holografias grandes, personalizadas, como essa que nós vimos, só que elas também têm um pouco desse conceito de reflexão. Então aqui são 3 displays holográficos. Uma face, 3 faces, 4 faces. A de uma face, você tem que estar bem em frente ao display para você ver. Se você for um pouco para a esquerda ou para a direita, seu campo de visão é limitado. E ele aqui tem uma tela aqui em cima, aqui é um vidro especial e o conteúdo é refletido atrás do vidro. Então ele também gera essa imagem, esse efeito visual de reflexão do conteúdo no ar. Aqui é a mesma coisa, só que temos 3 faces. Então aqui, normalmente, por exemplo, um relógio. Você consegue colocar um relógio fisicamente dentro, porque há espaço dentro da pirâmide, e você consegue mapear os conteúdos nas 3 faces, simulando que o conteúdo está interagindo com o produto real que está ali dentro. E aqui já é um display de 4 faces. Então aqui você tem, por exemplo, um diamante projetado e você também pode trabalhar com o conceito de telgo lá dentro. Na seção extras da aula, deixamos uma série de links de displays holográficos, de holografia, LCD transparente. Então não deixem de olhar, por favor, essa seção de extras,
que ela é bem esclarecedora quando você vê um vídeo já exemplo da tecnologia. Aqui é um outro tipo de display holográfico. Esse display holográfico ele tem como característica usar um espelho que é côncavo tanto na vertical quanto na horizontal. E com uma tela de alto brilho, que fica mais ou menos aqui, o espelho fica aqui, ele gera esse efeito do V saindo da tela. Enquanto nos outros displays a gente tinha a holografia, a imagem se formando atrás do vidro, aqui a gente tem fora do vidro. De novo, se você chegar muito perto, passar a mão, você vai ver que é uma ilusão de ótica. Mas aqui nós estamos discutindo quais equipamentos geram essa ilusão de ótica da holografia, dessa projeção no ar. E por último aqui eu vou mostrar um exemplo. Nós temos os displays holográficos móveis, né? Os que usam, por exemplo, o smartphone. Então aqui nós temos um exemplo, que é essa última caixinha aqui, que é chamada de holoboard. Eu vou mostrar um exemplo do corpo humano, por exemplo. Aqui. Então eu ponho o play aqui no aplicativo, eu dou play no meu vídeo, coloco o meu celular aqui dentro da caixinha e eu tenho esse efeito aqui, ó, que é um efeito de holografia no ar, numa caixinha simples, preparada aqui para exibir conteúdos holográficos. Então qual que é a vantagem aqui dessa tática? A vantagem é que eu não preciso de projetor, eu posso usar diretamente o smartphone, eu possuo uma caixa holográfica que está feita com o mesmo princípio, aqui é um corte lateral, o celular fica aqui, e nós podemos ter também uma versão mais premium, como por exemplo colocar um tablet aqui e colocar também aqui um foil, uma outra superfície para reflexão. Então isso seria, do ponto de vista de acesso de investimento, o mais acessível para as pessoas terem uma holografia aí de baixo custo, enquanto os outros, até o display holográfico, apesar de ser bem mais acessível que a holografia personalizada, ainda tem um valor muito caro. Bom, partindo agora para a realidade aumentada. Realidade aumentada, a primeira coisa que nós vamos explicar aqui é que as definições menos técnicas falam que é uma tecnologia que mistura o mundo real do virtual. Vamos usar uma definição um pouquinho mais técnica aqui, mas ainda sem cair numa definição de bibliografia, uma definição mais acadêmica que nós vamos deixar aí de referências da aula, na seção de referências da aula. Então nós colocamos aqui que é uma tecnologia que permite a inserção de conteúdos digitais, como um vídeo 3D, um objeto 3D, um vídeo normal, bidimensional, uma imagem, então tudo isso é conteúdo digital, de forma mapeada sobre objetos reais. Então, de forma mapeada, é porque esse conteúdo aumentado, esse conteúdo digital, ele vai ser colocado em algum padrão capturado pelo mundo real. Capturado por quê? Por uma câmera em tempo real. Então, por exemplo, você abriu a câmera, a hora que você mirar num pôster, ele vai colocar um objeto em cima do pôster. Então, o objeto a ser reconhecido no mundo real é o pôster. Esse objeto ou esse padrão pode ser, por exemplo, uma imagem impressa, pode ser um rosto, ele pode reconhecer o rosto humano como um padrão e inserir uma máscara 3D nesse rosto. Pode ser GPS, como faz o Pokémon GO, o aplicativo, que é uma realidade aumentada geolocalizada. Então você abre a câmera, ele reconhece a longitude e latitude ali do GPS e quando chega naquele ponto específico, ele insere lá o objeto aumentado, que é um Pokémon, em cima da câmera. Então essa é a realidade aumentada, que às vezes também é confundido com holografia. Mas aqui, pela definição, a realidade aumentada está sempre presa dentro de uma tela. É uma tela ou um dispositivo que captura as imagens por meio de uma câmera. Então você, quando coloca o conteúdo aumentado, está sempre dentro de uma tela. Diferente da holografia, que você tem uma ilusão de ótica ali, que não está preso numa tela. Você consegue ver ao vivo aquele mesmo efeito. Então nós temos aqui um exemplo de aplicativos. Hoje, o que está mais assim em evidência são os aplicativos de realidade aumentada, como o próprio Pokémon GO. Então aqui a pessoa mira o pôster e quando ela mira o pôster, em cima do pôster, de forma mapeada no pôster, surge um tubarão. Então se eu continuar mirando o pôster e for um pouquinho para a esquerda, para a direita, o conteúdo aumentado continua na minha tela. Nós temos também os padrões de geolocalização, como o Pokémon GO. Deixamos outras duas referências similares, com a mesma tecnologia, realidade aumentada geolocalizada, mas com os outros exemplos fora o Pokémon GO. E também nós podemos ter conteúdos filmados ou 3D, conteúdos digitais, né? Então você pode filmar, como o da recepcionista virtual que nós mostramos, ou fazer tudo por computação gráfica.
Aqui temos os óculos de realidade aumentada. Importante entender aqui que esses óculos eles têm uma central de processamento, como se fosse um mini computador dentro deles. Aqui o Google Glass, aqui o Microsoft HoloLens, Vuzix M100. Esses seriam os principais. Mas a verdade é que esses óculos ainda nunca pegaram, porque a telinha é muito pequena, o processamento não é tão robusto. Então hoje, nós vamos ver daqui a pouquinho, existem alguns óculos de realidade virtual que aceitam câmera e que permitem uma realidade aumentada de uma forma mais otimizada que esses óculos aqui. Pelo menos por enquanto, né? E também temos os projetos personalizados, igual a holografia, você consegue montar grandes telões, ou com painel de LED, ou com videoall, ou com projetor, como vimos na aula passada, na aula 6. E aqui, ó, todo o conteúdo 3D é aumentado. Então, de verdade está lá a pessoa, a criança, a mãe, os adultos, e toda essa parte do gelo, curso polar, é conteúdo 3D, é conteúdo aumentado. Aqui você já tem uma realidade aumentada, que é combinada com Kinect, com reconhecimento de gestos e movimentos. Então, quando a pessoa para na frente da tela, além de ele ser preenchido com a armadura do Homem de Ferro, o avatar 3D na tela imita os movimentos dele. Então é uma realidade aumentada junto com reconhecimento gestual, movimento do corpo também, movimentos corporais. Esse link também está na seção de extras. E aqui já é um conteúdo filmado em chroma key, quando a pessoa passa aqui no quadradinho, surge uma modelo, masculina ou feminina, gera um contador lá 3, 2, 1, tira uma foto e ela fica disponível dentro do stand para você postar no seu Instagram, no seu Facebook ou você mandar por e-mail. Então nós temos aqui diferentes conteúdos e interações da realidade aumentada. Já a realidade virtual já é uma tecnologia que pretende simular a realidade por meio de tecnologia, por meio de computação gráfica. Então, por exemplo, se nós falarmos um óculos de realidade virtual, nós já sabemos que no óculos de realidade aumentada, quando você insere, você vai ver o que está à tua frente, capturado pela câmera. Num óculos de realidade virtual, não. Você é inserido num ambiente virtual que pode não ter nada do que está na sua frente. Então, por isso, ele tem toda uma imersão, todo um mergulho aí da pessoa nesse ambiente virtual, com algumas interações ali, dependendo do software, dependendo da programação. E esse conteúdo, para ser visto no óculos, aqui nós temos o óculos Cardboard, que é um óculos de papelão do Google, e aqui já é um óculos da Samsung Gear VR. Então são dois óculos de realidade virtual que você coloca seu smartphone dentro, ele tem duas lentes polarizadas e você consegue vestir esse óculos e usar no smartphone. Então, operacionalmente, é um produto muito simples de realidade virtual. E esse conteúdo que passa no óculos pode ser em 3D, feito por computação gráfica, ou pode ser filmado. Então, nesse caso aqui, nós temos um conjunto de câmeras GoPro, onde que cada face tem duas câmeras. Então, você consegue fazer uma filmagem 360 graus e 3D. 360 graus é a parte que você vira com óculos, conforme você vira, você tem alteração do ângulo de visão. E você tem também a parte do 3D, que você filma com noção de profundidade, porque você tem duas câmeras em cada face. E isso te dá aquele 3D de cinema, aquele aspecto dos elementos saindo da tela. Aqui nós temos algumas possibilidades de projetos personalizados, igual nós vimos para holografia, para realidade aumentada, também temos essa possibilidade para a realidade virtual. Esse aqui é o Facebook Oculus, antigamente era o Oculus Rift, e aqui é uma imagem dele com aquele sensor que nós vimos na última aula, que é o Leap Motion. Então, esse tipo de acoplamento, né, do sensor com o óculos pode ser feito para que uma vez que você vista o óculos, as suas mãos que estão na frente ali do sensor consigam ser mapeadas no ambiente de realidade virtual. Aqui já é misturando o óculos, o Facebook Oculus com câmeras, então você consegue ter também o uso do óculos como realidade aumentada, usando webcams, porque o óculos, ó, eu tenho um aqui comigo, ele tem um conector USB. Então você consegue colocar aqui uma webcam e usar o Oculus Rift. Essa é uma versão DK2, de Development Kit 2. Hoje em dia o Facebook Oculus está na versão CV, de Consumer Version. E daí nós temos também projetos especiais, projetos que misturam mecatrônica, né? Mecânica com eletrônica e computação, como por exemplo para colocar cheiro na experiência,
para fazer as cadeiras balançarem, ou até para você ter um cubo imersivo, um cubo mapeado aqui com 4 faces, onde o óculos aqui não é um óculos Rift, ele é um óculos infravermelho, aquele óculos que se conecta no projetor e que você consegue ter a noção dos elementos ali descolando da tela. Bom, então como upgrade da aula, ou como evolução de conhecimento, nós vimos os equipamentos touch e de retroprojeção, vimos lá o Globo Touchscreen, o LCD transparente, o produto de recepção virtual, vimos os equipamentos holográficos, a projeção Pepper Ghost, os displays holográficos, o display holográfico portátil, e depois vimos equipamentos de RA e de RV, de realidade aumentada, o óculos, os aplicativos para mobile, e realidade virtual também vimos os 2 óculos, lá o Cardboard, Samsung Gear VR, e também o Facebook Oculus, o Oculus Rift, que exige um computador, diferentemente dos outros óculos que você coloca seu smartphone dentro. Então nós fechamos aqui a aula de realidade virtual, fechamos esse módulo, e no próximo módulo nós vamos falar sobre programação. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Caso vocês tenham gostado, apertem um botão OK, entendi. E se tiver qualquer dúvida, apertem não entendi, deixe sua dúvida ali. Essa é uma aula de selo médio de dificuldade, então é normal existirem algumas dúvidas, porque são tecnologias pouco convencionais. Obrigado pela sua participação, pela sua companhia, e eu fico hoje por aqui.